Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Amém. Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos saúda sou eu mesmo, vosso irmão em Cristo, Evangelista Wellington Leal. Vamos ouvir os hinos e cânticos espirituais e na sequência já retornaremos. Amém. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Todos os irmãos e irmãs ouvintes e internautas, recebam a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem vos saúda sou eu mesmo, vosso irmão em Cristo, Evangelista Wellington Leal. Amém, irmãos. Peço perdão aos irmãos porque estou meio gripado, meio enfermo, mas todas as coisas são para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Meus irmãos, aleluia, louvado seja Deus. Neste momento eu gostaria de deixar uma grande palavra para o nosso coração, aleluia, neste dia chamado hoje, aonde Cristo Jesus nos prepara de aqui estar, aleluia, louvado seja Deus, estar aqui bendizendo, aleluia, entoando cânticos, hinos espirituais e bendizendo ao teu santo e grandioso nome esse que está acima de todos os nomes. Amém, louvado seja Deus,
Louvado é o Espírito Santo. Neste momento, eu já gostaria, meu amado e querido irmão, de convidar você, neste momento grandioso de oração, para você abrir a sua Bíblia no livro do apóstolo Tiago. Louvado seja Deus, Tiago 1, capítulo de número, aleluia, 26 e 27. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. O Senhor tem uma grande palavra para os nossos corações neste dia chamado hoje. Louvado seja Deus, louvado é o Espírito Santo. Tiago, meus irmãos. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 26 e versículo de número 27. Louvado seja Deus, você que tem a sua Bíblia Sagrada, amém? Você que tem a Sagrada Escritura divinamente inspirada pelo Espírito Santo aos seus servos, louvado seja Deus, abre a sua Bíblia conosco, irmãos, amém? Aleluia, se você, aleluia, não abrir a tua Bíblia, pelo menos recite conosco, amém? Aleluia, o Sagrado Manuscrito, porque há muitas pessoas que não têm força sequer para pegar a sua Bíblia, mas tem força para ficar muitas horas em cima do celular e não tem força para pegar a Bíblia para ler, amém? Pelo menos recite conosco, aleluia, louvado seja Deus. Recite conosco, eu vou estar falando e os irmãos vão estar repetindo, amém? Glória a Deus. Tiago, capítulo 1, verso de número 26 e 27. Vamos lá, você vai estar repetindo junto comigo. Vamos lá, hein? Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião deste é vã. 27, meus irmãos. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Louvado seja Deus. Essa grandiosa palavra, irmãos, ela está escrita para nós aqui no livro de Tiago. Glória a Deus, glória a Jesus. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus, louvado é o Espírito Santo. A partir desse momento, preste bem atenção. Amém? Glória a Jesus, para que você não venha perder o foco. Louvado seja Deus. Mas que nós possamos estar numa só fé, num só propósito. Louvado é o Espírito Santo de Deus. Aqui, irmãos, a palavra do Senhor, ela vai nos dizer para nós, no livro do apóstolo Tiago, aleluia, louvado seja Deus, irmão do Senhor Jesus. A Bíblia vem dizer para nós, aleluia, louvado seja que o verdadeiro evangelho, que a verdadeira religião não se constitui em placas de igreja, não se constitui em denominações, mas a verdadeira religião é visitar o órfão e a viúva, é visitar aquele que necessita de uma palavra, aleluia, louvado seja Deus, de uma palavra grandiosa da parte do Espírito Santo, meus irmãos. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. A verdadeira religião, ela é essa: visitar o órfão e a viúva, é nós estar, aleluia, louvado seja Deus, indo ao encontro daqueles que verdadeiramente necessitam ouvir uma palavra e transmitir a palavra para eles. Mas que palavra é essa, irmão Everton? É palavra segundo o seu coração? Não, é uma palavra segundo o coração de Deus. E qual é a vontade de Deus na nossa vida?
vida, que nós venhamos a se arrepender de nossos maus caminhos, se arrepender da prostituição, se arrepender das banalidades, das músicas profanas, mundanas, a qual Satanás tem induzido esses homens, aleluia, iracundos, que cantam essas músicas tenebrosas, louvado, propagando a prostituição, propagando o satanismo, propagando, glória a Deus, o adultério, coisas semelhantes a esta, a qual a Bíblia relata que os tais não herdarão o reino do céu. Louvado seja Deus. Por isso, aleluia, nós temos que sempre, meus irmãos, estar visitando nossos irmãos, aqueles que são mais fracos na fé. A Bíblia diz para nós que nós temos que suportar aqueles que são mais fracos na fé. A Bíblia diz para nós orar uns pelos outros, porque nós precisamos, irmãos, aleluia, ter comunhão uns com os outros, porque nós somos membro um dos outros, mas, aleluia, em particular, nós somos membro de Cristo, mas nós necessitamos um dos outros, porque nós somos um só corpo na presença do Senhor. Não tem como um corpo, louvado seja, não ter união. Não tem como você dar ordem à tua mão e a tua mão não te obedecer. Mas você precisa da tua mão, assim como você precisa do teu pé para caminhar, para a tua mão, para você poder ali estar trabalhando, louvado seja Deus. Assim somos nós. Somos membro do Cordeiro de Deus. O Senhor, Ele não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação, segundo a Tua palavra. Ali, louvado seja Deus, no livro de 1 Tessalonicenses, aleluia, capítulo 4, não me recordo o versículo, mas a Bíblia diz para nós que aquele que rejeita essa palavra não rejeita a homens, mas rejeita ao próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, então, nós temos que a cada dia estar nos preocupando de estar verdadeiramente na verdadeira religião, não seguindo praca, não sendo uma pessoa religiosa, mas o que é uma pessoa religiosa, evangelista? Uma pessoa religiosa é uma pessoa que segue pracas de igreja, que conhece a palavra e não vive, sabe que Jesus ele exige santificação do corpo, da alma e do espírito, mas não vive, assim como aqueles fariseus eram homens entendidos na lei, homens, louvados seja, que conhecia a palavra de Deus, porém não vivia ali, louvado seja, estava adorando a Deus com seus lábios, mas o seu coração estava longe de Deus, de tal maneira que Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Deus, ele vem a pregar com aqueles homens hipócritas, que com os lábios adoravam a Deus, mas o coração estava longe de Deus, e não aceitava a verdade de Deus, que era Cristo Jesus a qual foi enviado, porque aqueles homens ficavam pregando sobre a lei de Moisés, mas ali, louvado, não cumpria a lei, ali conhecia toda a lei, mas não cumpria toda a lei, louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Então nós fomos chamados para a santificação, para nós ser cristãos diferentes, não ser homens iracundos que andam em dissoluções de nosso próprio pensamento de coração enganoso, mas o Senhor nos chamou para que eu e você viesse a fazer a diferença, viesse a participar, aleluia, do cristianismo, que é cristianismo, ser imitador de Cristo, não ser imitadores de homens, não ter comunhão com, aleluia, louvado seja Deus, assim, digamos assim, com igrejas, mas ter comunhão com Cristo. Louvado seja Deus, não criar divisão, aleluia, entre as igrejas, mas estar na união para pregar a palavra de Deus, pregar a sã doutrina. Não é você estar no ecumenismo. O que é ecumenismo? Igrejas mundanas, a porta larga, se unindo para não querer sofrer pelo evangelho. Mas nós que carregamos a nossa cruz, que guardamos a doutrina do corpo, da alma e do espírito, ainda que esses homens, aleluia, que pregam fábulas segundo os seus corações, religiosos, iracundos que não conhecem a Cristo, fala que essa doutrina é doutrina de homens, falam isso porque não conhecem, porque não tem vida de oração, ora 5, 10 minutos e acha que já está bom, mas para você compreender acerca dessa doutrina, você precisa orar, irmãos, não adianta você criticar, você tem que orar, é através da oração que você vai compreender a importância de você usar e viver na sã doutrina, doutrina da veste, a doutrina da fala, a doutrina, louvado seja Deus, a qual o Espírito ele te instrui, porque automaticamente quando você começa a orar a Deus,
que você começa a clamar ao Senhor e começa a sair do mundo terreno, a sair da carnalidade, você começa a entrar numa nova dimensão espiritual, você começa a entrar, louvado, num novo patamar, e o Espírito Santo ele começa a te influenciar no teu modo de vestir, de viver, de agir, para que você venha se apartar do mundo, porque o Senhor ele diz na sua palavra, no livro de Tito, capítulo 2, que o Senhor, ele há de vir para buscar um povo especialmente teu, zeloso, remido de boas obras, e para nós ser zeloso de quê, Moed? Zeloso da doutrina, zeloso pela palavra do Senhor, amar uns aos outros assim como Cristo nos amou, amar, meus irmãos, louvado seja do teu próximo como a ti mesmo, não é só amar tua família, aquele que te ama, mas amar aquele que te aborrece também, estender a mão para aquele que está caído, louvado seja Deus, louvado é o Espírito Santo. A Bíblia diz para nós que a verdadeira religião, a verdadeira palavra é essa, visitar o órfão e a viúva. Não se consiste em nós ficar reunidos em templos, meus irmãos. Ficar ali cultuando, querendo dizer, eu sou cristão, carregando a Bíblia debaixo do braço e ver o teu irmão ali passando necessidade muitas das vezes e você ter condições de dar um pão para ele comer e você não dá. Você não é cristão, louvado seja Deus. Você, glória a Deus, está sendo uma pessoa mentirosa, louvado seja Deus, porque você não serve a Deus. Porque se você servisse a Deus, você ia ajudar teu irmão que está necessitado. Sim ou não, a palavra nos diz isso para nós. A palavra diz isso. Amará o teu próximo como a ti mesmo, assim como Cristo nos amou e nos perdoou. Aleluia, louvado seja Deus. Este é o verdadeiro evangelho, meus irmãos. De nós ir visitar aqueles que têm sede e fome da palavra de Deus. E visitar ali nos hospitais. Aleluia, e visitar aqueles que estão dentro dos presídios, enclausurado ali, sedento, aleluia, encurralado nas mãos de Satanás, escravizado no crime, nas drogas e nas coisas terríveis deste mundo. Nós temos que a cada dia, sim, aleluia, louvado, se procurar a servir a Deus da maneira que Deus quer. Não você, aleluia, querer ser uma pessoa, aleluia, que segue placa de igreja, de Deus é amor, que segue placa de igreja do relógio de Deus, que segue placa de Assembleia de Deus, porque a placa não vai subir, meus irmãos, porque o que vai subir somos nós, o templo do Espírito Santo, a placa vai ficar, as quatro paredes vai ficar. Aleluia, tanto é que quando Jesus quer falar com o seu povo, Jesus ele não fala da igreja A, da igreja B, ele fala o meu povo, louvado seja Deus. Nós somos o povo de Deus, nós somos povo do Senhor Jesus, e nós mesmos somos aqueles que nos separamos de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Nós mesmos, irmão, nos separamos de Deus com nossos pecados e transgressões, porque muitos querem estar dentro da igreja, na casa de Deus, e não querem se arrepender dos seus maus caminhos. Quer ficar andando com esses batom e maquiagem na cara, louvado seja, com essas calças compridas, com esses saltos altos, louvado, que lá na macumbaria é conhecido como pé de cavalo. Viu, meus irmãos? Louvado seja Deus. E é dessa maneira. Nós temos que se arrepender, irmãos. Nós temos que se arrepender desses maus hábitos. Aleluia, louvado seja Deus. Os homens têm que se arrepender. Sair da prostituição, desfazer essas práticas mundanas, desfazer dessas roupas mundanas. Desfazer, louvado seja Deus, dessas idolatrias de time de futebol, tem que jogar fora, queimar essas porcariadas, essas imagens de fundição, jogar dentro do rio, porque isso aí não pode salvar, meu irmão, porque a Bíblia diz para nós, Jeremias 10, aleluia, que o próprio Deus ele fala, essas imagens são feitas por mãos humanas, firmadas com martelo e com pregos. São imagens torneadas como as palmeiras que necessitam de pessoas para carregar essas imagens nos ombros. E Deus ele nos expressa claramente na palavra de Jeremias 10. Aleluia, para nós não temer essas imagens de fundição, porque não tem autoridade para fazer o bem e tampouco o mal. Mas é para temer o Senhor, que pode matar a carne e fazer a alma aleluia, ser condenada, aleluia, na condenação eterna ao Hades. Aleluia. Meus irmãos, nós temos que se arrepender. Aleluia. E entrar verdadeiramente pela porta estreita. Entrar verdadeiramente pela porta estreita. Esses dias eu estava reparando. Muitos irmãos que pregam, aleluia, louvado seja Deus, palavras bem elaboradas, palavras bonitas, mas não traz a verdadeira revelação e a inspiração do Espírito Santo. Não prega verdadeiramente o arrependimento para o povo sair da televisão, para o povo sair do Facebook, até mesmo do WhatsApp, e passar mais tempo em oração, aleluia, louvado seja, sair dessas práticas.
O Senhor Ele está chamando, meus irmãos, um povo forte na face da terra. Para nós sair um pouco do modernismo e voltar lá atrás, como os irmãos primitivos eram. Você acha que naquela época os irmãos iam ficar em WhatsApp, Facebook? Não, os irmãos estavam em oração. Louvado seja Deus. Porque esse é o verdadeiro evangelho. Orar e jejuar, estar em vigilância. Visitar o órfão, a viúva. Você se reunir, louvado seja Deus, para adorar o Senhor nas praças públicas, ao ar livre. Sendo uma pessoa diferenciada nas palavras, nas vestes. Aleluia. Eu sempre vou bater nessa tecla, louvado seja Deus. Porque nós vemos, irmãos, o evangelho não mudou. O evangelho é o mesmo que era pregado lá na década de 60, de 70, de 80. É o mesmo que é pregado, louvado seja Deus, aqui hoje, em pleno século 21, em pleno ano de 2019. Qual é a diferença? Aleluia. O Senhor Ele ainda ordena para que os homens e as mulheres venham se trajar com ordem e decência, com modéstia na sua presença. Aleluia, é o que o Senhor ordena para nós. Nós sair dessas roupas mundanas, sair, louvado seja Deus, dessas coisas terríveis e banais, dessas músicas que se diz cristã, mas está propagando o satanismo embutido aí, o ocultismo. Aleluia, louvado seja Deus. Ouça, meus irmãos, hinos e cânticos espirituais, porque a Bíblia diz para nós que o que agrada a Deus, a ordem no culto é com hinos, cânticos espirituais e salmos, revelação, doutrina. Louvado seja Deus. Esse é o culto verdadeiro, não é culto com hinos mundanos, não. Aleluia, mas é cultos, aleluia, que realmente adora ao Senhor, culto racional, adorando a Deus com o corpo, alma, espírito, coração e pensamento. Aleluia, é que você ir na casa de Deus e chegar ali, você guardar o teu pé, você dobrar o teu joelho para orar e ficar em silêncio. Não ficar levantando como muitos por aí fazem, bebendo água, que não consegue ficar 1 minuto sem beber água, não consegue ficar 1 minuto sentado, não consegue orar meia hora, que já levanta do banco e senta na cadeira. Porque não consegue, não tem vida com Deus, se não vai conseguir. Não adianta, se não se arrepender, não vai conseguir. Tem que ter um arrependimento sincero. Louvado seja Deus. Para nós entrar numa nova dimensão, um novo patamar elevado, irmão, nós temos que se arrepender das coisas mundanas, sair, deixar a prática, porque Jesus ele fala para nós, os apóstolos pregaram, louvado ali em Atos 3, com aquele homem que mais de 40 anos estava ali paralítico, que nasceu paralítico, louvado Deus, vendo da sua mãe, aquele homem era paralítico, 40 anos, mais de 40 anos aquele homem estava naquela situação, e ali louvado seja Deus, aleluia, louvado é o Espírito Santo, Pedro e João, cheios do Espírito Santo, porque estavam indo orar. Ali olha para aquele homem e fala, levanta e anda, e aquele homem é cheio do Espírito Santo, ele é curado. Que ali louvado seja Deus, quase 3.000 almas, a Bíblia relata para nós que se rende aos pés do Senhor. E sabe o que Pedro prega? O presbítero Pedro prega, você sabe o que ele prega? O arrependimento. Arrependei-vos, para que o vosso pecado possa ser perdoado. Louvados, arrependei-vos. É o que o Espírito diz para nós nessa tarde, arrependei-vos. Arrependei-vos dessas maus práticas, desses maus costumes. Arrependei-vos. Arrependei-vos enquanto é tempo. Louvado seja Deus. Essa palavra é até mesmo para mim, porque muitas vezes nós não somos perfeitos, nós necessitamos se arrepender todos os dias, pedir perdão ao Senhor. Aleluia. É você servir a Deus de corpo, alma e espírito, entrar pela porta estreita, entrar pelo caminho estreito, porque largo é o caminho que conduz à perdição, segundo a palavra de Deus no livro de Mateus capítulo 7, 13. Aleluia. Eu sinceramente, irmãos, eu tenho visto muitas coisas de pessoas que estão dentro das igrejas, mas estão brincando com Deus, esquecendo que Deus ele é o autor e consumador de nossa vida, que Ele dá a vida, mas Ele também tira a vida, que Ele abaixa, mas Ele exalta, mas Ele também abaixa. Pessoas que não têm temor a Deus, que não têm reverência ao Espírito Santo. Aleluia. É o que nós temos visto nesses últimos dias.
E como é que o Espírito Santo ele vai habitar em nós? Se nós, amados e queridos irmãos, não estamos dispostos a fazer a vontade do Espírito Santo. Se muitas das vezes o nosso coração está cheio de mundanismo, como é que o Espírito Santo ele vai habitar dentro de nós? Se muitas vezes nós queremos, louvado seja Deus, fazer as coisas segundo o nosso querer, não ter uma preocupação e a cautela de voltar o coração para o Senhor, o que será que o Senhor vai pensar se eu colocar uma veste dessa? E eu volto a dizer, há muito serviço e trabalho que não é do Senhor. Aleluia. Como é de Deus um serviço que você vai ter que matar alguém? Como os policiais, que se precisar atirar em alguém, a bala daquele revólver acertar naquela pessoa e tirar a vida do irmão. A Bíblia diz, não matarás. Então há serviços que não é de Deus, meus irmãos. Esses serviços aí, louvado seja Deus, de advogados também, que você tem que ficar mentindo sabendo, louvado seja Deus, que aquela pessoa fez aquele algo que você tem que mentir para defender ela. Ah, mas é trabalho, não interessa. A Bíblia diz para nós, os mentirosos não herdarão o reino do céu. Esses serviços aí que tem que usar essas calças mundanas compridas, essas calças que marcam todo o corpo das mulheres, causando a prostituição. Aleluia. E Satanás zombando da cara de muitos crentes por aí, que estão com esses saltos altos. Ah, mas é 2 dedos, é 3 dedos, não importa. Se não pode o de 10 centímetros, não pode 2 dedos também. Porque se pode 2 centímetros, também pode lá o de 10 centímetros. Louvado seja Deus. Se você quer ser liberto, primeiramente, pare de fazer a vontade de Satanás. Porque se não largar, não vai ser liberto. Louvado seja Deus. Porque há muitas pessoas que acham que a libertação é Deus que vai... é Deus que vai fazer, mas você não está disposto a ser liberto. Deus não vai te libertar. Para Deus te libertar, você tem que querer ser liberto. Aleluia. Eu me lembro quando eu vim para a igreja, louvado seja Deus, uma pessoa mundana terrível. Ouvi essas músicas terríveis. Praticava coisas terríveis. Aleluia. Mas eu quis ser liberto. Eu quis deixar. E o Senhor me libertou porque Ele fez segundo o desejo do meu coração. Aleluia. Se nós não realmente não desejar com todo o nosso ser, receber a libertação, o Espírito não age, Ele não liberta. Você vai estar dentro da igreja com aparência de cristão, com Bíblia nas mãos e caminhando para o inferno, porque você não foi liberto, você não recebeu o poder de Deus, não recebeu o Espírito Santo na tua vida. Aleluia. Todos os homens de Deus, meus irmãos, que é usado grandemente por Deus, você pode ver, segundo a pregação deles, que o Espírito instrui eles a pregar, uma pregação imaculada. Aleluia, horas, em longas orações, jejuando, renunciando até aos seus próprios prazeres, renunciando ao desejo de estar ali com sua família, com seus filhos, para estar na presença de Deus. Aleluia. O verdadeiro evangelho, meus irmãos, que Cristo Jesus, nosso Senhor, Ele deixa para nós, é este evangelho. O evangelho do arrependimento, não há outro evangelho. Muitos têm pregado as coisas que Jesus ele fazia. Sim, mas Jesus também ele pregava nos seus sermões o reino de Deus. Ou não? O que Jesus fala para Nicodemos? Aleluia, louvado seja Deus, aquele fariseu, ali que dentro do seu coração até mesmo servia a Cristo. Sabia que Cristo, aleluia, louvado seja Deus, era uma pessoa diferenciada, mas ali para querer fazer bonito para aqueles fariseus, não largava ali, louvado seja Deus, aqueles homens para servir a Cristo, mas queria estar ali servindo aqueles homens e também indo ali ao encontro de Cristo. E Cristo fala para ele, porque Cristo conhecia o coração dele. Cristo fala, se o homem não nascer de novo, aleluia, louvado seja Deus, jamais poderá ter a vida eterna, jamais poderá ver a Deus. O que quer dizer isso? O homem tem que nascer de novo do Espírito, meus irmãos. Porque a partir do momento que você aceita Jesus na sua vida de coração e crê, confessa com a tua boca que Cristo ele é o Filho de Deus, e dentro do seu coração você crê que Deus, nosso Pai, ressuscitou seu Filho unigênito Jesus de Nazaré e deu a Ele, glorificando a Ele, louvado seja Deus, colocando poder e autoridade nas suas mãos,
para salvar, aleluia, pela fé aqueles que nele crescem e viver verdadeiramente diante dele seria salvo. Aleluia, louvado seja Deus. E o que essa palavra quer dizer? Que nós temos que renascer de novo. A partir do momento que nós aceitamos Jesus de coração, confessando com a boca e crendo com o coração, nós renascemos. Nós podemos ter ali 60, 70 anos, 20, 30. Você vai renascer de novo. E você vai crescer, você vai ser uma criança espiritualmente, se alimentando, louvado, do leite, se alimentando, louvado seja Deus, do alimento espiritual. Tanto é, louvado seja Deus, que a Bíblia relata para nós que o apóstolo Paulo, ele orienta, louvado seja Deus. Ele orienta ali, louvado, as igrejas nas cartas pastorais, para que o povo viesse a se alimentar do alimento sólido, espirituais. Aleluia. Porque quando era menino, falava como menino, mas como aquele povo cresceu, agora tinha que falar como homens. Homens instruídos na palavra de Deus. Entenda, meus irmãos. Quando nós somos crianças, nós nos alimentamos do alimento líquido. Nós nos alimentamos de leite. Esses leite de fórmula, louvado seja Deus. Ou até mesmo leite, louvado seja Deus. Ali, louvado integral. Aleluia. No mundo espiritual é a mesma coisa. Nós temos que se alimentar do leite de Cristo. Se alimentar da palavra de Deus. Se alimentar de um alimento imaculado. Se alguém fala para você, louvado seja Deus, que Deus ele vai te abençoar, só bênçãos e vitória, e não fala que você vai ter que carregar uma cruz pesada por amor a Cristo, porque Cristo carregou uma cruz por você. Os apóstolos, nenhum tiveram vida fácil, nenhum foram ricos, nenhum tiveram bom carro, boa casa. Pelo contrário, Pedro foi morto à espada, ali naquela cruz de ponta cabeça. Tiago, irmão de João, foi morto à espada. Aleluia. Até mesmo o próprio apóstolo João foi lançado naquele caldeirão. Aleluia, ele foi preso na ilha de Patmos. E até mesmo hoje, em muitos países islâmicos, muitas pessoas são mortas por amor a Cristo e não negam Jesus, estão no céu. Então, se alguém fala para você que você vai ser abençoado, que Deus só quer teu coração, não tem importância você vir na minha igreja e ficar aqui nessa situação aí, nesse segundo casamento. Você servir a Deus de qualquer maneira não tem importância. É pessoas que só querem seu dinheiro, essas igrejas estão lotadas de pessoas. Tanto é, louvado seja Deus, que esses dias mesmo, eu me recordo que uma mulher, ela chegou diante de mim, e ali eu comecei a transmitir uma palavra para ela, eu fui tocar no segundo casamento. De todas as maneiras ela quis falar para mim que podia. Veio querer falar para mim na lei de Moisés. Veio querer falar para mim, louvado seja, no Novo Testamento. Pois eu mostrei para ela dentro da palavra de Deus e não aceitou. Ainda foi falar para mim, perante o homem eu sou livre. Perante o homem, mas perante Deus, enquanto você viver e o teu marido viver, você está ligado nele pela lei do casamento. Não aceitou. E essas igrejas que tem mais pessoas são igrejas que permitem segundo casamento. E eu faço um desafio aqui com quem quer que for. Pode se levantar quem for, pessoas que estão no pecado, no erro. E uma pessoa pregar contra, que não pode. 10 pessoas pregar que não pode, uma pessoa pregar que pode, aquela pessoa vai querer seguir aquela que fala que pode. E não vai querer ouvir a voz de Deus. Mesmo sabendo que está no erro, não vai querer sair do erro. Porque ama praticar a iniquidade. Aleluia. Nós vemos, irmãos, que nesses últimos dias, aleluia, os dias têm ficado difíceis. Tem muitas placas de igreja em todo o Brasil, em toda a terra. Mas eu falo com toda a plena convicção que Jesus Cristo não mandou essas igrejas ser abertas. Igrejas de homossexuais, igrejas de lésbica, igrejas que fazem ali o santo altar do Senhor, um covil de ladrões que somente prega prosperidade e não prega arrependimento. Igrejas que baixam as luzes e ficam fazendo ali a casa de Deus como se fosse uma boate, querendo cultuar o nome do Senhor. Cristo Jesus, Ele é luz, meus irmãos, não é trevas. Quem gosta de treva é Satanás. Jesus é luz. Onde Ele está, todas as trevas se dissipem e a luz reina. Acorda, meus irmãos.
O mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. Satanás tem reinado indiretamente. E muitos são aqueles que estão reservados para o dia do juízo. Muitos são aqueles que estão reservados para o dia do juízo. Porque têm ouvido a palavra de Deus e não têm dado crédito. Pelo contrário, têm blasfemado dos servos de Deus. Os servos humildes que pagam o preço nas madrugadas buscando a Deus. Quantas vezes o Espírito Santo nos usa para falar grandemente nas poderosas palavras do Espírito Santo. E as pessoas não querem ouvir. Pelo contrário, endurece o coração. Mas na hora da revelação, senta a bunda na cadeira e fica sentado bem calado. Com a pura idolatria. E os idólatras não herdarão o reino do céu. Quantas pessoas não dão crédito na palavra de Deus? Deus falando não dá crédito, fica andando para lá e para cá. Não guarda o seu pé na igreja. Se é para você ir na igreja para ficar andando para lá e para cá, fica na sua casa. Aleluia. Deus vai requerer tudo isso naquele último dia. Os olhos de Deus estão como chama de fogo sobre a tua vida e sobre a minha também, meus irmãos. Aleluia. E não pense em nós estar julgando, como muitos por aí ficam pensando, porque Satanás fica lançando na mente. Está julgando. Está julgando, eu volto a bater na tecla. Não sabei vós que os santos hão de julgar o mundo naquele dia? Quem são os santos? Santos homens de Deus, que guarda a sua santidade, que guarda a sua comunhão com Deus. Não é comunhão com a igreja, não é comunhão com o homem, não. Como por aí muitas vezes eu vi no YouTube pessoas que vai na hora do batismo falar: aleluia, você promete ser fiel a este ministério? Aleluia. Tem que ser fiel a Jesus, não a ministério, meus irmãos. Porque se o teu ministério está pregando coisas a qual está contradizendo a palavra de Deus, você não pode seguir. Você tem que seguir a palavra. Aleluia. Você tem que seguir a palavra de Deus. Porque a Bíblia não mente. A Bíblia é a nossa bússola. Hoje em dia tem muitas pessoas que estão inchadas com essas teologias de homens. Quer pregar com palavras bem elaboradas e está longe do Senhor. Aleluia. Jesus está voltando, meus irmãos. Amém? Guardai estas palavras nas tábuas de vossos corações. A verdadeira religião, a verdadeiro evangelho é visitar o órfão e a viúva. É você andar no arrependimento, se arrepender dos seus maus caminhos. Cultuar a Deus de corpo, alma e espírito. Glorificando a Deus com o teu corpo. Parando de cortar o cabelo, parando de cortar as pontas do teu cabelo. Parando de alisar teu cabelo com essas progressivas, com esses mundanismos. Porque você pode querer enganar o homem, querer mentir pro homem, querer que o seu cabelo é liso e não é. Mas dali uma semana, um mês, a raiz do teu cabelo já nasce de novo enrolado para provar que você está mentindo. E os mentirosos não herdarão o reino do céu. Tem que se arrepender, meus irmãos. Quantos irmãos por aí estão aí nessas conversas mundanas pelo WhatsApp, conversando com mulheres casadas pelo YouTube, pelo Facebook, aleluia, pelo WhatsApp também. Mulheres e homens vestindo essas roupas de lascívia. A Bíblia diz para nós, Judas 1,19, que esses tais são divisores sensuais que não têm o Espírito Santo. Aleluia. Desfaça dessas calças mundanas de lascívia, meus irmãos. Essas calças que mostram aí as tuas pernas. Essas camisetas aí sociais que mostram o teu peito. Aleluia. Desfaça disso daí. Desfaça disso daí. Escape pela tua vida enquanto é tempo. Porque enquanto você estiver vivo é o tempo de se arrepender. Porque se você morrer, se você não estiver na presença de Deus, infelizmente, segue-se o juízo. E muitas pessoas têm que falar, morreu, foi para o céu. Não foi, não é todo mundo que vai para o céu. Como uma pessoa que anda na prostituição, no adultério, na bebedice, em todas as terríveis coisas, vai entrar no reino do céu. A Bíblia diz que os bêbados não entrarão no reino do céu. Aleluia.
Tem que ler a palavra de Deus e procurar a instrução do Espírito Santo. Aleluia. Quantas pessoas estão dentro da igreja não sabem nem se vai ser salvo. Se perguntavam quem é que tem certeza da sua salvação, já fica em dúvida no coração. O tempo de se arrepender é hoje, meus irmãos. Se arrependa desses maus caminhos. Desfaça esses saltos altos aí. Desfaça, jogue fora. Nem que 2 dedos, 1 dedo. Desfaça. Deus não gosta disso aí, não. Desfaça, porque isso daí, aleluia, louvado seja Deus, atrapalha a circulação sanguínea. Desfaça disso daí. Está destruindo o templo de Deus. E a Bíblia diz que quem destrói o templo, Deus vai destruir naquele dia. Desfaça disso daí. Desfaça dessas calças mundanas, desses cintos mundanos aí que quer marcar a cintura das irmãs. Desfaça dessas roupas decotadas, minhas irmãs. Desfaça de cabelo. Desfaça dessas chapinhas aí, maquiagem, batom e coisas terríveis. Desfaça disso hoje. Desfaça também os irmãos desses shorts aí. Desfaça dessas roupas mundanas. Louvado seja Deus. Quantos irmãos aí que tem esses aparelhos de sexy shop na sua casa? Desfaça disso daí também, que Deus não se agrada disso daí, meus irmãos. Louvado seja Deus. Louvado Espírito Santo. O Senhor está irado com muitos crentes no dia de hoje. A espada vai ser afiada contra muitos. E muitos no ano de 2020 vão descer à sepultura porque brinca com Deus. Louvado Espírito Santo. Não pensa não, Deus não mata ninguém. Quem foi que matou Ananias e Safira? Quem foi que matou Herodes? Quem foi que cegou Elimas, o encantador, o falso profeta, porque resistiu à doutrina dos apóstolos? Quem foi? Foi Satanás? Aleluia, Jesus não mata ninguém, mas o Espírito e Deus ele mata, louvados. Então não brinque com Deus, porque há muitos crentes que estão em terríveis provações, é porque têm brincado com Deus, e Deus tem se irado com os tais, e se não se arrepender vai descer a sepultura, porque Deus não se deixa escarnecer, louvado seja Deus. Guarda o teu pé quando você entra na igreja, você não está na sua casa, você é na casa de Deus, casa de oração, não é casa de ficar andando, não é casa de ficar, louvado seja, conversando, não é casa de ficar indo para o banheiro, louvado seja Deus, é casa de oração. Orar e jejuar sem cessar, louvado Espírito Santo. Desfaça de se praticar hoje. Escape pela tua vida. Deus abençoe a todos. Aleluia, louvado seja Deus e a paz do Senhor Jesus. Vamos estar ouvindo alguns cânticos hinos espirituais. Neste momento, meus irmãos, aleluia, louvado seja Deus. Para que nós possamos encerrar aqui. Aleluia, louvado seja Deus. Amém? Aleluia, Espírito Santo. Vamos estar aqui encerrando. Glória a Deus. Aqui quem vos despede sou eu mesmo, evangelista Wellington Leal. Recebam agora a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, que as doces consolações do Espírito Santo, aleluia, esteja com cada um de vós. Todo digam amém. Vamos despedir. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Deus vos bendiga, amada igreja.